Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, né? Eu gostaria, primeiramente, de falar um pouquinho sobre a Arinter, né? A Arinter é a Assessoria de Relações Internacionais, né, que existe no nosso instituto, lá em São Paulo, na reitoria, e cada campus possui uma representante. Neste momento, eu sou a representante do campus Araraquara. Né? Qual é a principal função da Arinter? É tentar, né, promover ações dentro de cada instituto, né, de cada campus, ações de internacionalização, como, por exemplo, mobilidade acadêmica, né, possibilitar que os alunos estudem em outras universidades e que alunos de outras universidades venham até nós estudar nas nossas instituições. Também temos a ação, por exemplo, de eventos dentro do campus em uma língua estrangeira, né? Então, por exemplo, essa oficina, né, sobre proficiência, isso também é uma ação de internacionalização. A oficina que está acontecendo com a professora Rosana do Laletec também é uma ação de internacionalização. Então, é tentar fazer com que os nossos alunos tenham contato, né, com tanto a parte de ensino, de pesquisa, de extensão, né, que é o tripé da nossa instituição, para que, né, sejam inseridos no mundo, né, das questões culturais, das questões corporativas, né, das questões educacionais. Então, essas ações são muito importantes para que o aluno seja realmente cidadão global, né, como a Unesco gosta de chamá-los, tudo bem? Então, essa é uma das principais ideias, né, das principais ações que a Arinter quer desenvolver nos campos, tudo bem? Então, agora eu vou começar a compartilhar a apresentação com vocês e a professora Cláudia, então, vai começar a conduzi-la, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Enquanto a Denise inicia aí a compartilhar a nossa tela, a nossa apresentação, então eu gostaria de agradecer o convite, né, da Cemated, da professora Denise, para ministrar essa oficina, né? É um tema que eu gosto bastante, trabalhei muito com espanhol, então sempre para mim falar sobre questões relacionadas ao espanhol é muito gratificante, tá? Gosto bastante. Então, a nossa oficina aí é proficiência em língua estrangeira no ensino superior, né? A gente vai dar o foco para as línguas, para inglês e espanhol. E a gente vai iniciar, acho que tem mais slides aí, Dê, tá certo aí? Espera aí que está dando um probleminha de configuração, só um minutinho. Tá. Mas, enfim, enquanto a Denise, então, acerta isso, a gente fez um convite para que vocês respondessem um questionário, né? Para a gente, na verdade, ter um panorama, né, das pessoas que estão assistindo, entender um pouquinho, né, qual é o perfil, inclusive para ir conduzindo a nossa conversa aí com vocês. Deu certo aí, Dê? Você já quer... Vou tentar mais uma vez, espera aí. Tá bom, vamos aguardar, gente. Coisas da tecnologia. Da vida remota. Vamos abrir, Cláudia, você consegue, por favor? Ele está mostrando a configuração. Tá, eu vou fazer o seguinte, manda para mim, então, a última versão que a gente fez. Enquanto isso, eu vou compartilhando, eu vou dar uma olhada aqui nos questionários, eu compartilho os resultados que a gente tem, pode ser? Pode. Tá aí no WhatsApp seu já. Tá. Deixa eu ver aqui. Nós temos 11 respostas, né, do questionário. Deixa eu só verificar aqui se vai dar certo, compartilhar aqui com vocês. Denise, acho que você compartilhou o formulário.
É o formulário que está dando problema? Não, é a apresentação mesmo. Então, não chegou ainda. Não estou conseguindo. Bom, eu vou compartilhando então o resultado do que a gente tem até Melhor. agora, e aí a Dê vai acertando. Então, a gente fez algumas perguntas para conhecer vocês, vou compartilhar com vocês as respostas. Fiquem tranquilos, né? Porque vocês não disseram os nomes de vocês, então, mesmo porque as perguntas não tinha nada de comprometedor, né? Deixa eu ver aqui. Será que aqui não? Peraí. Estamos apanhando aqui do negócio, hein, gente? Peraí. Eita. Deixa eu ver. Só um minutinho. Pronto. Vocês conseguem ver minha tela compartilhada, pessoal? Aqui para mim apareceu, Cláudia. Beleza, então. Então, esse é o resultado das perguntas que nós fizemos para vocês. Então, estamos com 100% melhor, né, das 13 respostas aí que foram dadas. Acredito que tenhamos mais pessoas aqui, né? Mas aqui já é suficiente para a gente ter um panorama. Então, a gente tem 100% de alunos do curso superior. Você já estudou alguma língua estrangeira? A maior parte já estudou, mas a gente tem um bom percentual aí, né? Tem 5 pessoas que não estudaram. Depois a gente tem aqui um gráfico, né, das línguas que já foram estudadas. Deixa eu ver se aparece alguma diferente. É tudo inglês e espanhol, né? Predominantemente inglês. Depois, uma pergunta importante, né? Você sabe o que é proficiência? Afinal, é o que a gente vai falar hoje. E aí, boa parte diz que sim, sabe o que é, mas a gente tá quase no 50% aí, 50-50. Tem muita gente que não sabe, então eu já fico contente porque a oficina vai trazer boas contribuições de fato. Já respondendo aí o que é proficiência. Se você respondeu sim, poderia definir o que é, e aí a gente tem algumas definições, eu não vou. Vou colocar algumas aqui: domínio na língua estudada, na fala, na escrita. Proficiência é ter domínio sobre alguma coisa. Domínio. É um exame internacional. Avalia o quanto sabemos de uma língua. Ter capacidade, habilidade em algo. Enfim, vamos ver depois se essas sugestões aí se confirmam, tá? E aí, você conhece algum teste de proficiência? Então, aí 61,5%, 8 pessoas das que responderam não conhecem testes de proficiência. E temos 5 que já conhecem. Quais, né? Vamos ver os que aparecem aqui. Acho que todos aqui, né, Denise, são de inglês. Então, também outro ponto importante da oficina, vocês vão conhecer algumas coisas de espanhol. Já fez algum teste? Já prestou algum teste? Somente 3 pessoas já prestaram. Essas pessoas, inclusive, podem interagir com a gente, né? Contando a sua experiência, mas a maior parte aqui não. E aí, os exames prestados aqui, né? Muito bem. Então, esse é o perfil, né, das pessoas que estão aqui. Fico contente porque acho que a oficina vai trazer contribuições aí diante do que vocês responderam. Ok, deixa eu fechar meu compartilhamento. Dê, conseguiu acertar o PowerPoint? Vamos tentar mais uma vez. A gente tinha combinado, pessoal, da Denise projetar. Ele está desconfigurando. Marcos, você consegue abrir aí para a gente? Eu mandei para você. Quem sabe o Marcos é mais bem sucedido. Ou você, Cláudia. Isso, recebi agora. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Prova do segundo bimestre. Professor,
Acho que não é isso, hein? Não, eu vou parar aqui, peraí. Gente, todo mundo A sai gente correndo. O que é isso, Marcos? no tempo todo, né? É surpresa. Gente, eu não consegui encontrar o arquivo aqui. Gente, nós entramos mais cedo, fizemos o teste e não conseguimos, e deu tudo certo. Agora a gente não consegue. Aí, ó, o meu está desconfigurando tudo. E para mim não aparece o arquivo para eu poder compartilhar. Vou tentar de uma maneira diferente aqui. Vamos ver. Então vai, Marcos, a gente está contando com você. Apareceu? Por enquanto, não. Ah, apareceu! Aê, muito bem. Marcos. Vamos lá. Pode falando que eu vou mudando aqui. Isso, vamos mudar os 3 primeiros. Isso, a Cláudia apresentou já os dados. E agora, um pouquinho da descrição da oficina, né? Qual é o objetivo principal dessa oficina? Cláudia? Então, ó, o objetivo da oficina é apresentar um panorama dos exames de proficiência que normalmente são solicitados para alunos que estão na graduação e na pós-graduação e que pretendem estudar ou morar em outro país, ou ainda ingressar em programas de mestrado e doutorado dentro e fora do país. Obviamente, pessoal, a gente está pensando no nosso público, né? É claro que qualquer pessoa pode, né, fazer o exame, mas a gente está pensando no nosso público aí de alunos, né? Daremos foco aos exames que certificam proficiência em língua inglesa e espanhola. Trataremos das principais dúvidas relativas ao tema, e aí eu ressalto a importância da participação de vocês depois para colocarem as dúvidas, pontuando as diferentes demandas e exames que podem ser prestados de acordo com as necessidades de cada aluno. Destacaremos os exames nacionais e internacionais mais importantes, apresentando suas especificidades, a validade e sua relação com o ingresso em universidades nacionais e internacionais, além de explicar o quadro comum europeu que norteia o nivelamento dos alunos na língua estrangeira. Acho que é propomos, eu não consigo ler porque a minha própria imagem está tampando isso, dá uma arrastada aí. Isso, propomos um formato que estimulará a participação dos alunos e a interação com as palestrantes. Então, ressaltando essa parte final, fiquem à vontade, vocês podem abrir o microfone em qualquer momento para fazer perguntas, né, para interagir, para, de repente, compartilhar a experiência de vocês também, né, das pessoas que fizeram. Bom, então fiquem bastante à vontade. Pode passar, Marcos. Marcos, você vai montar alguma outra dinâmica com os participantes para que eles possam fazer perguntas? Eu estou tentando aqui montar um formuláriozinho para eles mandarem, tá? Aí vocês podem também formular essas perguntas, manda para a gente, né? E aí a gente vai respondendo, interagindo com vocês, tá? Então, é o seguinte, ontem, né, por exemplo, eu estava convidando os alunos dos cursos técnicos integrados para participarem dessa oficina. E aí, uma aluna perguntou para mim, professora, o que é proficiência? Né, porque é uma palavra que muita gente utiliza. Aí eu trouxe aqui para vocês uma definição da Infopédia, né, que diz o seguinte: proficiência é qualidade de proficiente. Acho que não ajudou muito, né? Perfeito conhecimento de qualquer assunto, competência, mestria ou utilidade. Quando a gente fala de ensino de línguas, né, o que seria esse perfeito conhecimento de qualquer assunto, né? Vocês viram aí que a minha trajetória de estudo é bastante longa, né? Um dia eu fiz uma análise com os alunos, né, de quantos anos já faz que eu estudo inglês, né? Eu comecei com 10 anos de idade, né? Então já faz um tempinho, lógico que eu tenho 30 anos, né, gente? Então, faz aí pouco mais de 20 anos por aí, tá? E aí,
essa questão da proficiência, né, é uma questão, assim, muito delicada, porque eu, que sou professora, que estudo a todo momento, por exemplo, língua inglesa, né, que já fiz diversos cursos, que dou aula, ministro aulas para diferentes cursos, então eu tenho que estudar diferentes vocabulários, por exemplo, específicos da área. Eu posso falar para vocês que eu não tenho o perfeito conhecimento do assunto, né? Então, a proficiência está muito ligada à competência que o aluno tem, né, ou que o falante de uma língua tem, de desenvolver, né, aquela língua. Ele pode ter uma competência, por exemplo, em ler textos, artigos em inglês. Ele é proficiente em leitura. Ele pode falar muito bem. Eu tenho alunos, né, que, por exemplo, jogam muito online e eles se comunicam. E eles nunca tiveram uma aprendizagem formal na escola ou num curso de idiomas, mas eles se comunicam, eles são proficientes na oralidade. Eu posso ter um aluno que seja proficiente em listening, em ouvir. Ela é muito discutida, né? Ela pode ser de competência, né? Tem alguns dicionários, por exemplo, Collins Copfield, até aqui, ó. Controle, ter habilidade. O domínio da língua também é uma coisa que a gente discute bastante, né? Eu me lembro de uma propaganda de uma escola de idiomas em que aparecia um dicionário e uma gramática em língua inglesa, e como se fosse um leão. E a pessoa, né, que era o aluno, com o chicote tentando dominar a gramática e o dicionário, né? Porque realmente, né, aqui. Então, isso é uma coisa que a gente discute bastante. Mas para mim não apareceu ainda, gente. Ah, agora sim. Aqui eu trouxe, né, uma especialista da área, que é a Scaramucci, uma professora da Unicamp, muito bem conceituada, e ela trabalha muito com essa questão dos testes de proficiência. Um teste de proficiência, que ela é uma das elaboradoras, é o CELP-BRAS. Eu não sei se alguém já teve a possibilidade de ouvir falar sobre ele, ou já conhece alguma coisa. O CELP-BRAS é um teste de proficiência em língua portuguesa. Então, se você é estrangeiro, vem para o Brasil, você quer estudar aqui numa universidade, numa instituição educacional do Brasil, você pode prestar esse CELP-BRAS. Você vai comprovar que você tem algumas competências em português. Esse teste é oferecido também em outros países que têm estrangeiros que querem comprovar a sua proficiência em português. Então, existem, né, testes, como está aqui, ó. Cada um dos vários certificados de proficiência conhecidos internacionalmente, tais como o TOEFL ou IELTS, que são em inglês, ou o DALF e o DELF, que são em francês, e o CELP-BRAS, são exames oficiais, né, que são considerados, que são reconhecidos. E como que eles atestam a capacidade do aluno? Tem o seu nível ou níveis de proficiência definidos de acordo com a situação específica para o qual for proposto. Muitas perguntas que chegam até mim, a professora Cláudia, são de alunos que falam assim: professor, eu gostaria de prestar um exame de proficiência, qual devo prestar? E a resposta que a gente sempre dá é: para que você vai utilizá-lo? Então, nós vamos mostrar para vocês, por exemplo, de alguns exames de proficiência da área de língua inglesa e da área de língua espanhola, que são específicos.
Alguns para quem vai estudar em uma universidade estrangeira, ou para quem vai ingressar em um curso de mestrado ou doutorado aqui mesmo no Brasil. Um teste que vá possibilitá-lo de trabalhar em uma empresa em outro país. Então, é muito específico. Outra coisa importante é que os testes de proficiências, eles são muito caros, né? Eles são, muitas vezes, em dólar ou euro. E vocês sabem, né, como que está a cotação hoje. Então, é um investimento muito alto, coisa de R$1.000 ou mais, dependendo da cidade para onde você precisa se deslocar, porque é um centro aplicador. E outra coisa importante, alguns testes de proficiência têm validade, valem por 2 anos. Outros, eles têm uma validade indeterminada. No entanto, alguns programas de estudos no exterior ou de trabalho no exterior pedem que esses exames tenham sido feitos nos últimos. Por quê? Porque essas instituições entendem preparado para fazer esse exame. E que depois ele pode não ter tido contato com a língua e, portanto, ele acabou não praticando, não desenvolvendo mais essa língua, e ele pode ter perdido aí algumas características, alguns aspectos linguísticos que são importantes. Tá? Então, essas questões são muito importantes, muito significativas, é muito legal a gente se informar sobre isso antes de fazer um teste de proficiência, tá? Cláudia, agora com você. Marcos, por favor, o próximo slide. Muito bem. Bom, então, pensando em... Vamos pensar na seguinte situação. Vocês podem perguntar assim, professora, mas como que eles vão medir, né, as coisas que eu aprendo aqui no Brasil? E aí eu vou fazer um exame para morar nos Estados Unidos, né? Tem uma determinada situação, vou para uma universidade, vou ter que comprovar minha proficiência. Como é que eu vou saber se as coisas que eu aprendi aqui estão de acordo com o nível que eles estão querendo, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu padronizo? Então, a maior parte das escolas de língua ou dos programas né, dos centros de ensino de língua e, consequentemente, os exames de proficiência, eles estão pautados, eles se organizam, eles oferecem os cursos seguindo o tal do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Então, esse é um acordo internacional extremamente detalhado, depois a Denise vai mostrar para vocês, que estabelece quais são essas competências que a Denise estava dizendo, né? O que se espera do aluno em cada um desses níveis que estão aqui para vocês projetados, né? Então, o aluno A1, eu vou esperar que ele saiba desenvolver tais competências de fala, que ele saiba escrever num determinado nível, que ele domine um determinado vocabulário. Esse quadro comum, ele é utilizado, ele rege o ensino das línguas, de várias línguas, de vários idiomas. Então, o quadro comum do inglês é bem parecido, obviamente com os ajustes, mas é muito parecido com o de espanhol, com o do alemão, enfim. Então, eles regulam o ensino de línguas mundialmente, né? Então, assim, até é interessante, de repente você está estudando uma escola de línguas e vai depois querer fazer um teste de proficiência, você pode perguntar lá, olha, esse livro que eu estou estudando corresponde a qual nível do quadro comum, né? Esse nível, porque às vezes eles não vão dizer exatamente dessa forma como está aqui. Então, esse é o parâmetro que você precisa utilizar para saber que lugar que você está, porque muitas vezes você precisa saber disso para prestar o exame, né? Tem alguns exames que você presta por nível, né? Que níveis são esses? Então, vai do A1, que é o mais básico, até o C2, que é o mais
que considera, né, aí vocês têm a classificação com falante proficiente, né? A1, A2 são para falantes básicos, B1, B2 para falantes considerados independentes, C1, C2 para falantes proficientes, né? Em geral, exige-se, por exemplo, você vai morar em outro país, né? Vou morar em outro país. Normalmente as exigências estão aí no B1, B2, né? Porque está considerando que você tem uma certa independência para se comunicar naquela língua estrangeira, né? É possível que, dependendo do curso que você for fazer no exterior, eles peçam uma exigência C1, né? De alguma... você precisa ler livros complexos, então você precisa ter uma competência C1 de leitura, pelo menos, né? Então, esses níveis, eles são importantes que vocês conheçam, sobretudo se vocês querem fazer um exame de proficiência, para que vocês se localizem, né? E sempre ver nos lugares onde vocês estão estudando qual é o nivelamento de cada etapa que eles propõem. Às vezes os livros, eles trazem só básico, intermediário e avançado. Então veja certinho se esse básico que você está estudando corresponde ao A1, A2, né? Às vezes tem básico 1, básico 2, então as nomenclaturas, de uma maneira geral, não seguem necessariamente essa proposta do quadro comum europeu. No entanto, é importante que qualquer curso de línguas se baseie nessa referência que nós temos, que é internacionalmente conhecida, tá bom? A Denise vai especificar um pouco melhor para vocês, vai trazer alguns exemplos aí. Vai lá, Dê. Então, é muito importante essa questão. Alguns livros mais atualizados, eles já trazem na capa de trás que nível que é, se é A1, A2, B1, B2. Ele já traz para que o aluno já saiba, né? Aqui ele está, aqui proficiência ele tem. Então, ele tem uma proficiência iniciante, intermediária, avançada, né? Então, é muito importante saber dessas questões. Outra coisa também é que, às vezes, você presta um teste de proficiência e, dependendo da pontuação que você tem, você pode ser classificado em um desses níveis. Então, às vezes, você presta uma prova. Se você obteve uma pontuação muito baixa, você vai ser classificado como A2. Uma outra pessoa que prestou a mesma prova e ela teve uma pontuação mais alta, ela pode ser classificada como B2. Então, isso vai depender muito, né? E como é uma classificação numérica, às vezes, uma questão faz com que você seja classificado no B2 ou no C1, no B1 ou no B2. Então, é uma questão, assim, muito específica de cada teste de proficiência, tá bom? Marcos, o próximo, por favor. Aqui, gente, o quadro comum europeu, ele é muito detalhado. Então, ele quer explicar para o aluno, para o aprendiz, quais são as capacidades que você consegue desenvolver dentro de cada nível. Vai para o próximo, Marcos. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de A1. O que um aluno que está no A1, considerado iniciante, consegue fazer? Ele é capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Então, vamos dar um exemplo. What's your name? How old are you? How are you? Né? Então, é aquela comunicação que você faz uma pergunta, devolve uma resposta, e fica nisso. Pode comunicar, aqui no finalzinho, pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente, se mostrar cooperante. Então, é uma fala bem organizada, né, em que um fala, o outro responde, aí você espera, faz uma outra pergunta. Então, ele define todas essas questões. Dentro do A1, o que você consegue fazer com relação à competência de reading, que é de leitura?
Dentro do A1, o que você consegue fazer com relação à competência de listening, de audição? Dentro do A1, o que você consegue fazer com relação à competência de writing, de escrever? Eu consigo fazer um texto de apresentação pessoal. My name is Denise, I am 25 years old. É isso daí, tá? Então, isso vai mudando para cada nível. Pode passar, Marcos. Aqui, por exemplo, pode deixar em cima, eu vou ler o B2 aqui, ó. O usuário independente é capaz de compreender as complexos sobre assuntos concretos, discussões técnicas na sua área de especialidade. Então, já é uma coisa bem mais elaborada, o aluno ele tem que ter um conhecimento vocabular, né, de vocabulário muito mais aprimorado. Pode cobrar aqui, por exemplo, questões específicas da área. Então, se o aluno é da área de matemática, vão aparecer expressões da área de matemática, conceitos. Então, para cada nível, você vai ser avaliado por uma competência. E, às vezes, dependendo da onde você vai estudar, ou da onde você vai precisar, né, para onde você vai levar essa certificação, você precisa ter, por exemplo, uma pontuação específica, né? Às vezes, uma pontuação de reading alta, porque você vai ler muito, e uma pontuação de listening não tão alta. Isso vai depender muito da necessidade, tá? Para cada pessoa. E o próximo, Marcos? E aqui, por exemplo, ó, de uma forma geral, né, numa escala global, o que seria o C2? É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo que ouve ou lê. É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente, com exatidão. É capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. É aquela pessoa que consegue entender o humor dentro de uma piada em inglês, por exemplo, ou numa outra língua. É aquela pessoa que consegue entender, né, o sarcasmo, a ironia de uma outra língua, que tem todo um contexto cultural que está ali. Não é apenas a questão da língua, tem toda uma questão cultural envolvida, né? Então, é o que a pessoa fala, é o proficiente, ou é o fluente, né? Que tem a desenvoltura, a autonomia para se comunicar, tá? Então, são questões, assim, muito importantes, que uma escola de idiomas, ela não vai fazer uma propaganda falando dessas questões, ela vai fazer uma propaganda, como a professora Cláudia disse, né? É básico, é intermediário ou avançado. E, às vezes, ela vai distribuir básico 1, básico 2, básico 3, básico 4, livro 1, livro 2, tá? Mas ela, com certeza, segue, de alguma forma, esse quadro comum europeu, tá bom? Agora, o próximo, a Cláudia, então, vai mostrar para vocês alguns testes de proficiência. Acho que ficou fora da ordem, Dê. Ficou. Eu peço para ele passar rapidinho. Vai passando, Marcos. A gente trocou aqui a ordem. A ordem. E aí, parou. Isso. Bom, pessoal, antes só de falar, queria só dizer uma coisa importante. Quando a gente fala, né, pensa no nível C2 de proficiência, e isso eu falo porque é uma angústia de muitos alunos, não quer dizer que você tenha que falar sem sotaque. Eu não estou dizendo o sotaque, aquele... Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o parâmetro de perfeição dos alunos é falar como um nativo, né? Nossa, que ninguém descubra. Mas não necessariamente, né? Vocês devem conhecer algumas pessoas, alguns estrangeiros que falam português muito bem, que se comunicam. Eu tenho exemplos de professores da área de letras e que falam muito bem e que você percebe alguma coisinha da língua materna, tá? Isso não quer dizer,
né? Quer dizer, o fato da sua língua materna estar marcada ao falar a língua estrangeira não quer dizer que você não fale bem, tá bom? Porque às vezes é uma angústia tão grande dos alunos e nem sempre a gente consegue, porque, gente, a língua materna é a nossa língua primeira, né? Ela tá ali e ela vai aparecendo, né? Então, não tenham isso como parâmetro. É claro que a gente vai produzindo um distanciamento, mas a língua materna, ela aparece suavemente, mesmo quando o cara é C2, tá bom? É só para a gente... Bom, Cláudia, é interessante também dizer que o sotaque, ele deve estar presente, né? Porque é a nossa marca, faz parte da gente. A questão é o quanto a questão do sotaque pode afetar a comunicação. É essa a principal. Porque hoje, por exemplo, se você pega o inglês e o espanhol, temos falantes no mundo inteiro. Temos indianos, temos árabes, temos turcos, temos japoneses, chineses, falando essas duas línguas. E com certeza eles vão trazer a entonação da sua língua. Mas se eles estiverem se comunicando, não tem problema nenhum. Essas línguas hoje, elas muitas vezes não são chamadas de línguas estrangeiras, mas são chamadas de línguas internacionais, porque elas estão sendo faladas por gente de diversas nacionalidades. E muitas vezes a pessoa nasce no país falante daquela língua, mas ela está inserida em uma família estrangeira e ela vai continuar com o sotaque mesmo nascendo naquele país. Muitas vezes acontece isso. Então não tem problema nenhum ter o sotaque, ele só não pode interferir na comunicação, tá? O sotaque não é algo ruim, é parte da nossa identidade, só... Eu gosto sempre de falar sobre isso porque os alunos ficam loucos, né? Às vezes, né? Eu lembro quando eu comecei a aprender espanhol, uma vez eu treinei de falar buenos dias. Eu cheguei para alguém e falei buenos dias, num outro país. E a pessoa, de onde você é? Eu falei, puxa vida, eu falei buenos dias, e a pessoa já... Então, porque eu tinha esse imaginário, né, de que eu queria falar e ser reconhecida como uma estrangeira, mas não precisa, não é necessário, não é isso que vale, tá? Bom, tá projetando aí para vocês 3 testes, né, 3 exames de proficiência em espanhol. Existem muitos outros. Para preparar a oficina, eu fiz uma pesquisa, tem muitos testes para muitas finalidades, espalhados por vários países, né? E, obviamente, não cabia trazer tudo, falar sobre todos eles. Então, eu fiz uma seleção de 2 exames que são mais populares, mais reconhecidos, né? Para falar um pouquinho para vocês. Mas é importante que vocês vejam exatamente a demanda, né? Então, quero morar no Canadá, né? Eu sei que tem um programa do Canadá de incentivo, né? Para que as pessoas de outros países morem no Canadá. E eles têm uma exigência para que você fale um determinado nível da língua, principalmente se você for para regiões em que fala francês. E você tem que verificar. Existe algum exame que o Canadá mesmo oferece? Ele aceita algum diploma alguma certificação que eu possa fazer no Brasil, né? Então, cada caso precisa ser estudado. E eu trago aqui para vocês algumas coisinhas sobre o DELE e sobre o CIELE, tá? Que são os 2 mais reconhecidos, ok? Tenho esse selo que eu não vou falar, então vou falar do DELE e do CIELE. Pode passar, Marcos. Esse é um quadro comparativo dos 2 exames, que eu não vou me deter tanto, tá? Uma coisa importante de observar é que o DELE é mais tradicional, ele acontece desde 1989, e o CIELE é uma versão um pouco mais recente, e ele tem uma questão importante, né? Que é trazer vários sotaques, né? O que a gente chama dentro da linguística, várias variedades do espanhol. O DELE, ele ele está centrado no espanhol da Espanha, né? Mas os 2 circulam bem, são reconhecidos. Depois a gente vai disponibilizar os slides e aí vocês podem ler com um pouquinho mais de calma, tá? A minha fala vai ser resumida aí nesse quadro. Pode passar, Marcos.
Passa... Tudo bem, começo pelo Ciele. Acho que foi a outra versão, né, Dê? Acho que foi a versão... Bom, o que é o Ciele? Pode deixar, Marcos, eu vou seguindo aí na ordem. Ciele é uma sigla que significa Serviço Internacional de Avaliação de la Língua Espanhola, tá? Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola. E é um diploma, né, que é emitido em parceria com importantes universidades, aí não só da Espanha, mas de outros países. Então, tem a Universidade do México, né, a Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, tem a Universidade de Salamanca e o Instituto Cervantes também entra aí para oferecer essa certificação. Então, no Brasil, quem se interessar pode ir procurando pela página do Instituto Cervantes, indicações de onde pode prestar, quais locais oferecem, né? Lá tem bastante informação. Só para contextualizar, tanto o Ciele quanto o DELE, eles são oferecidos pelo Instituto Cervantes, que é um instituto internacionalmente reconhecido, né? E que trata de assuntos diversos da língua espanhola, né? Tem vários setores dentro do Instituto Cervantes, e ele dá uma regulada em algumas coisas relativas ao ensino de espanhol no mundo, tá? É um instituto bem importante. Hoje há um movimento de tirar a centralidade do Cervantes, porque ele acaba trazendo muito a língua espanhola da Espanha, né? Então, existem outras normativas para considerar com mais importância as outras variedades do espanhol, mas em termos de proficiência, ele regula ainda bastante coisa, tá bom? Então, o Ciele. Então, o Ciele, o que ele é? É esse diploma, então, internacional. Ele é aplicado, então, pela Universidade do México, o Salamanca, Instituto Cervantes, que são os que preparam, mas tem os centros no Brasil também. Que aí é uma lista imensa, tem que dar uma olhada, uma pesquisada, ver quais são os mais próximos. Validade, né? O Ciele, ele vale por 5 anos, é uma diferença importante com relação ao DELE, que vocês vão ver que é para sempre. Aí, uma outra coisa interessante do Ciele, que acaba barateando se você quiser fazer um teste, é que ele tem várias possibilidades de teste. Pode ter, você não precisa fazer um exame que avalie a sua produção oral, escrita, leitura, audição, né, compreensão auditiva. Você pode selecionar, que é essa parte aqui de baixo, tá vendo ali, ó, modalidades independientes. Então, você tem a opção de escolher, vou fazer uma prova, vou fazer esse S1, né? O que o S1 oferece? O que ele vai certificar para mim? Se eu tenho competência de compreensão de leitura e de compreensão auditiva. Então, se eu consigo ler bem, né? Como que vai ser a minha proficiência na leitura e na parte auditiva. Não me interessa, eu preciso de uma certificação de que eu falo bem. Então, posso optar por esse S4. Não, eu quero certificar que eu entendo e que eu falo bem. Aí eu faço o S3, tá? Então, uma das vantagens do Ciele é que você pode fazer escolha, né, da melhor prova dentro das suas necessidades, né? Ou você também tem uma opção que é mais completa, né? Que você pode fazer tudo junto. Uma outra questão interessante do Ciele é que ele é online, né? Você faz por uma plataforma, então isso acaba trazendo mais agilidade, ele é um pouquinho mais rápido do que o DELE, e é reconhecido internacionalmente. Então, é uma boa opção para quem quer, de repente, fazer algo mais enxuto, quer, de repente, ver a proficiência específica, né, de uma habilidade, de uma competência. E o que mais que é importante de eu falar para vocês acho que são esses elementos, né? Uma outra coisa, você não escolhe o nível que você... eu quero fazer uma prova para ver se eu sou proficiente em B2. Não, você faz a mesma prova e você vai avançando. O grau de dificuldade vai aumentando. Então, você
Você pode fazer a prova inteira, e aí ele vai te dar que você é um aluno A2, né? Você tem proficiência A2 dentro do que você escolheu. Ou faz a prova inteira, a mesma prova, e depois você vai ver que você avançou, foi lá para o C1, né? Então, essa é uma outra diferença do CIELE, ok? Acho que pode passar, Marcos. Acho que o próximo é o DELE, né? Bom, o DELE é o mais tradicional, é o mais conhecido, né? Às vezes as pessoas acham que ele é o único que existe. O DELE, que é Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. Então, é também reconhecido internacionalmente, mas ele é produzido, ele é pensado com base na variedade da Espanha, né? Quem coopera aí com o Instituto Cervantes, quem ajuda na aplicação e elaboração das provas é somente a Universidade de Salamanca, ok? A estrutura da prova é um pouquinho diferente do CIELE, porque você vai escolher para qual nível você vai prestar. Então, eu quero fazer uma prova para ver se eu sou proficiente em B2. Então, você vai se inscrever, vai solicitar uma prova de B2, tá? Então, a prova, ela só vai ver se você se encaixa ali ou não. Então, você não tem e também não tem a possibilidade de você, quero ver se eu consigo me expressar oralmente no B2. Não tem essa opção, você tem que fazer a prova inteira, né? Aí a prova é uma prova de compreensão auditiva, é uma prova de produção oral, compreensão de leitura e, qual faltou? A audição, fala, leitura e escrita, né? Então, você tem que fazer o conjunto, né, toda a prova inteira, para ver se você está dentro daquele nível que você escolheu fazer, né? Ela é bastante popular aqui no Brasil, tem vários lugares que oferecem, fiz até uma colinha aqui. Então, ó, tem no Mato Grosso, Paraná, aqui em São Paulo, tem Campinas, Franca, Indaiatuba, Marília, Osasco, Ribeirão, Santos, São Carlos, São José dos Campos, né, que são centros aplicadores, são lugares onde você pode ir para fazer a prova. E ela é presencial, quer dizer, não sei como ficou agora na pandemia, acabei não tendo tempo de ver, mas acredito que eles tenham feito uma pausa nas provas, mas ela é presencial, tá? Primordialmente. E ela não é tão, quer dizer, como a Denise falou, né? As proficiências, elas não são tão baratas. Então, eu dei até uma olhada aqui, deixa eu ver se eu encontro a minha anotação. Os preços variam dele acho que é de 200 a 700 reais, né? Vai depender do nível que você quer prestar, né? O bom do DELE é que ele vale para a vida inteira, né? Então, você não precisa ficar fazendo periodicamente. Mas, retomando a fala inicial da Denise, nem todo lugar vai aceitar o DELE, dependendo do que eles precisam de você. Então, às vezes, você tem o DELE, mas você vai trabalhar numa empresa e eles vão fazer uma outra exigência. Por isso que é interessante saber exatamente a necessidade de se prestar um ou outro exame de proficiência, né? Não sair por aí, porque ele tem um custo, né? E às vezes não vai atender às suas demandas, ok? Bom, acho que falei tudo, né? DELE e CIELE, esses são os principais aí do espanhol, né? De língua proficiência em língua espanhola, aqui no Brasil. Ok? Acho que passo a fala para D. Marcos, pode voltar naquele slide que estão os testes de inglês. Pode voltar. Isso, esse daí. Perfeito. O legal também, né, de falar sobre os testes de proficiência é que, às vezes, quando você vai prestar, por exemplo, o mestrado ou o doutorado, né, que vem lá depois do curso superior, né, da graduação, às vezes eles exigem que você preste testes diferentes. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu pude fazer em língua inglesa, né? Eu tinha mais afinidade e tal, eu fiz em língua inglesa para entrar no mestrado. Quando eu fui fazer o doutorado,
eu não podia mais fazer em língua inglesa, porque eu já tinha feito no mestrado. Então, eles me deixaram escolher uma outra língua e eu escolhi o espanhol, que era com o que eu tinha mais afinidade. No entanto, dependendo do programa que você vá, né, participar, existe, às vezes, uma língua específica. Então, por exemplo, existe a obrigatoriedade de você fazer 2 línguas, então inglês e uma outra língua diferente de que você fez no mestrado. Às vezes tem o francês como obrigatoriedade. Na área de química tem muito alemão como obrigatoriedade. Então, você precisa realmente entrar no site da universidade, entrar no site do departamento específico e ver quais são as exigências, né? Porque, às vezes, são coisas muito específicas de cada departamento, tá? E, às vezes, eles mesmos oferecem esse teste sem custo algum e você não precisa, então, fazer esses testes que a gente está falando e não precisa dispensar aí um dinheirinho, né? Então, dá para você fazer esse teste. Às vezes, quando a universidade possui, por exemplo, um centro de línguas, muitas vezes os estudantes vão fazer a prova nesse centro de língua e o centro de língua envia essa nota para os programas de pós-graduação e você também não tem custo nenhum. Então, precisa investigar essas questões, né, para que você realmente não gaste, né, um dinheiro que às vezes não é o momento para você fazer isso, tá bom? Isso é muito interessante. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nos testes ou nos exames de proficiência em inglês, né? O mais conhecido, o TOEFL, que é o Test of English as a Foreign Language, o IELTS, que alguns conhecem, mencionaram, que é o International English Language Testing System, o TOEIC, que esse é muito interessante, que é o Test of English for International Communication, e o Cambridge, que são vários testes. Pode ir para o próximo, Marcos. Deixa eu só interromper rapidinho. Ó. O Marcos, ele mandou para vocês, os participantes aqui, acho que no e-mail, né, Marcos? Mandou um link para que vocês possam fazer perguntas, já que vocês não têm acesso ao chat. A gente vai acompanhando. Enquanto a Denise vai falando, eu vou vendo as perguntas e depois a gente já pode fazer uma rodada de respostas, ok? Legal. Dá uma olhada nos e-mails. A gente só vai poder contribuir mais com vocês se vocês fizerem mais perguntas, né? Isso é extremamente importante. O TOEFL, né? Quando a pessoa fala assim, vou prestar o TOEFL, existem, na verdade, 3 tipos. O IBT, que é o Internet Based Test, que é o feito pela internet. Esse teste, ele tem as 4 habilidades, né? Tanto de audição, de fala, de escrita, de leitura, só que ele tem que ser feito num centro aplicador. Então, você tem algumas datas específicas durante o ano que ele é disponível para você ir lá fazer esse teste. Eu não sei como que está funcionando agora na pandemia, talvez tenham situações mais restritas, menos gente por laboratório fazendo esse teste, né, por essa questão da pandemia. Existe também o ITP, que é o Institutional Testing Program. Esse daqui estava sendo oferecido para o pessoal que estava participando, quando existia ainda, o Ciências Sem Fronteiras. Ele foi oferecido muito pela UFSCar, era um centro aplicador. Ele já foi oferecido pelo Instituto Federal de São Paulo. Esse teste, ele não é completo como o Internet-Based Test. Ele tem só a compreensão auditiva, a compreensão de reading, de leitura, e uma parte de análise gramatical, que a gente fala, de estrutura da língua. Então, ele é um teste bem mais reduzido, né? Então, tem uma escala também diferente de pontuação. E o Paper-Based Test.
que esse está praticamente desaparecendo, porque ele é igualzinho o IBT, só que ele é feito no papel. E isso, né, causa gasto, né? Você tem que receber as provas no centro aplicador, essas provas precisam ser guardadas, né, 7 chaves, aí você só pode abrir no momento específico, depois essas provas têm que ser enviadas para um núcleo, né, que recebem as provas e aí é feita a correção, então é bem mais demorado o processo, então ele está desaparecendo. Ele ainda continua, esse TOEFL PBT, em países em que a internet não é tão eficiente, tá? Ele ainda continua existindo. Então, é muito legal também ver isso, porque às vezes você vai gastar uma grana e a instituição não vai aceitar, dependendo de qual seja o teste. Tem que ver também a questão da pontuação. Então, você tem lá uma pontuação específica que o programa exige que você tenha para poder ser aceito na universidade. Então, tem todas essas questões, tá bom? Próximo, Marcos. O IELTS. O IELTS é muito parecido com o TOEFL. Ele é do meio acadêmico também, então tem questões da área de história, astronomia, biologia, antropologia, são textos assim acadêmicos, né, do pessoal do superior mesmo, né, textos de matemática, da área de literatura. Só que ele é, como dizem, o queridinho da Europa, principalmente no Reino Unido, né? Eles não gostam do TOEFL porque ele é o inglês americano. O IELTS seria o inglês britânico, então todos os listenings vão ser de pessoas falando com sotaque britânico, com sotaque escocês, com sotaque irlandês, húngaro, né? Então são, assim, sotaques bem diferentes. Os meus alunos falam assim, né? Parece que eles estão com uma batata na boca, professora, do jeito que é o sotaque deles, né? Então, também tem uma pontuação específica, né? Então, é bem específico. Existem alguns centros aplicadores apenas no nosso país. Normalmente aqui é em São Paulo, tá? Então, você precisa ver, né? Se é o TOEFL aceito, o IELTS, né? Qual vertente que você vai fazer, se é para o inglês americano ou para o inglês britânico, tá? São testes bem caros, de 800 a R$1.000. Agora ainda, com essa questão do dólar e do euro mais altos, esses testes estão mais caros, tá? E a questão da validade, né? Também validade aí, o TOEFL de 2 anos, o IELTS, eles dizem que é indeterminado, no entanto, algumas universidades exigem que ele tenha sido feito pelo menos nos últimos 2 anos, tá? E o TOEIC? O TOEIC é muito interessante. Test of English for International Communication. O TOEIC, gente, ele é para a área de negócios, que a gente chama de Business English. Então, você quer trabalhar em uma empresa no exterior, né? Você conseguiu um estágio, na empresa que você trabalha aqui no Brasil quer te mandar, né, para fazer um estágio ou uma temporada de trabalho, de exercício de uma função na empresa, na filial ou na própria... Esqueci, sem ser filial, na matriz, em outro país. Você vai fazer o TOEFL? Não, você vai fazer o TOEIC. O TOEIC, ele é específico para a área de negócios. Até fiz umas anotações aqui, ó. Ele trabalha com temas do mundo corporativo. Então, ele traz assuntos sobre reuniões, viagens de negócio, vendas, negociações, planejamento, ligações telefônicas, e-mails, memorandos, marketing, finanças, recrutamento, salário. Então, ele é muito específico para a área de negócios. Ele
na sua versão original, ele tem a parte de listening e reading. Agora já estão fazendo o TOEIC para a área de speaking e writing, tá? E uma coisa muito importante, gente, que eu e a professora Cláudia também sempre falamos para os nossos alunos, é o seguinte: você pode até ter um teste de proficiência, tá? Você treinou para passar no teste de proficiência. Você fez todo o curso preparatório, você foi super bem, teve uma nota muito boa. Mesmo assim, você pode ser submetido a uma entrevista. E é neste momento que muitas vezes você é analisado. Não importa que você tenha uma pontuação muito boa no teste. A probabilidade de você ir bem na entrevista é bem provável, assim, né? A possibilidade de você ter sucesso é grande, porque você já fez o teste e tudo mais. No entanto, é a entrevista que vai ali, né, concretizar a sua contratação. Então, às vezes, né, as pessoas colocam muito peso no teste de proficiência e esquecem dessa questão, né, de participar de grupo, de participar de uma entrevista, de uma situação real, né, de contratação. Tá? Então, isso é muito importante. Só complementando também, a gente que às vezes faz teste de nível, deixa eu abrir minha câmera, que é uma coisa diferente, tá? Não é uma certificação, mas às vezes, por exemplo, né, nas nossas experiências em escolas de língua, enfim, né? Ou mesmo os nossos alunos, então, às vezes você precisa fazer um teste de nível com o aluno para saber se ele vai conseguir acompanhar determinada turma e tal. Muitas vezes recebe, né? Olha, o aluno fez isso, fez aquilo, estuda não sei quantos anos, e aí na hora, não, beleza, vamos fazer a avaliação oral. E não dá, né? Então, assim, isso é interessante que a Denise está dizendo, que cada demanda, né, cada situação exige um certo domínio. O contrário também, nossa, morei 50 anos nos Estados Unidos, vou para o Brasil, quero fazer um doutorado, vou fazer lá o meu teste de proficiência que eles exigem, que é de leitura. O fato de você falar não quer dizer que você consiga trabalhar a leitura escrita na língua estrangeira, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com algumas coisas, porque as duas situações, acredito que a Denise já vivenciou, são muito comuns, né? A pessoa fala, morei, estou sabendo tudo. Não, porque são especificidades de cada uma dessas habilidades que os testes avaliam, né? Lembra que a gente comentou bastante sobre a questão da competência, né? Você pode ser competente em leitura, não ser competente na fala. Você pode ser competente na fala, mas não ser competente na escrita. Então, são essas questões que a gente tem que levar muito em consideração, né? Isso é muito importante, tá? E o último, Marcos, que é o da Cambridge. Isso, Cambridge tem vários, como vocês podem ver aí. Tem esse macaquinho aí, né? Porque esses degraus, eles são testes feitos para crianças, normalmente. Né? Então, é muito legal, né? Eles fazem situações, assim, bem dinâmicas para as crianças prestarem já essas provas. O CAT, né, que é o A2 ali, já pode até ser feito por adultos também, eles têm algumas situações possíveis. Mas quais são os mais reconhecidos, os considerados, assim, como aceitos por instituições aqui no Brasil, por exemplo? O FCE, o CAE e o CPE, que é o TOP. Aqui no Brasil, normalmente, eles pedem o FCE, né, que é o nível ali B2, né, que você consegue ler, que você consegue ouvir minimamente, né, que você consegue se comunicar, tá? Então, normalmente é esse o aceito aqui. Então, também precisa pesquisar muito, porque cada teste desse custa muito caro, né? A última vez que eu tive acesso, o FCI estava R$ 890, o CAI estava 920 e o CPI acho que estava uns R$ 1.000. Então, são testes caros. E se você faz e ainda não passa, imagina a situação, né? Então, tem que investir, né? Saber muito bem no que está investindo.
a menos que você tenha, né, condições financeiras e quer fazer para ver como que você está e tudo mais, aí é outra situação. Mas não é normalmente a nossa realidade, tá bom? Cláudia, nós temos perguntas já? Marcos, nós temos perguntas já? Combinei com ele aqui dele regular aí. Temos uma pergunta aqui, sim. Vocês estão me ouvindo, né? Qual seria o teste de proficiência ideal para alguém que deseja fazer mestrado no Chile? Bom, então, sempre, né, quando você, né, vou fazer mestrado no Chile, beleza. Primeira coisa, você tem alguma universidade, né, que quero fazer numa universidade X, né? Primeiro passo. Por que eu estou falando isso? Porque aí você precisa ver dentro do programa da universidade, dentro da sua área, quais são as exigências para que um estrangeiro ingresse nesse programa, né? Então, a princípio, antes de fazer qualquer indicação, de fazer qualquer escolha, é importante que você se informe sobre as exigências deste programa de mestrado. Porque, inclusive, pode acontecer o seguinte: você tem uma exigência de proficiência em espanhol, porque você é um estrangeiro, e aí, em geral, o DEL é aceito, mas é importante que você averigue, porque pode ser que não seja. De repente, eles têm um teste próprio. Essa é uma situação. A segunda é que, de repente, o programa onde você vai ingressar exige proficiência em outras línguas, né? Considerando que no Chile os nativos falam espanhol. Então, uma coisa é a sua proficiência como estrangeiro que vai estudar no Chile, né? Ver se há essa exigência, às vezes pode não existir, mas é importante verificar. E depois, uma vez que você tem ingressado, que você pretenda, né? Saiba o programa exato, ver quais são as exigências para o mestrado naquela universidade especificamente. Talvez você tenha que fazer uma prova de francês, uma prova de alemão, uma prova de inglês, né? Então, é isso que eu diria. Então, antes de ir para o DEL ou para o CIEL, é legal ver, né, como são as exigências nessas duas situações. Você como aluno estrangeiro e depois você como aluno do mestrado, que são duas coisas diferentes. Muitas universidades, por exemplo, vem um estrangeiro para o Brasil, às vezes a própria universidade oferece para ele o CELPE-BRAS, né? Oferece aulas de português como língua estrangeira. Então, lá na Unicamp, a gente tem um centro de línguas, né? E os alunos estrangeiros, eles têm direito a cursar o português para estrangeiro, né? E aí, fazendo esse curso que é oferecido pela própria universidade, ele já vai ganhando a certificação, ok? Então, o que eu diria, né, é isso. Primeiramente, pensar em que lugar do Chile, né, se você tem sabe de algum lugar específico, e verificar essas exigências. Esqueci de abrir minha câmera. Tem mais alguma, Marcos? Tem, na verdade, um comentário aqui, tá? Eu vou ver em relação àquela situação que a Cláudia falou, que quando ela começou a aprender espanhol, que ela falou buenos dias, né? E aí foi identificada como que não era do país. O comentário é o seguinte: a questão do buenos dias é que existe o modismo de que eles usam mais buen dia, entre outras coisas que fazem com que saibam que são estrangeiros. É por utilizarmos um espanhol muito mais formal do que eles estão acostumados. Então, é interessante, a gente pode transformar isso numa pergunta, né? Como é que esses exames de proficiência, eles levam em consideração um inglês e espanhol mais formal, que talvez é o que a gente acaba aprendendo, né? Deixa eu só fazer um comentário. Na verdade, o que aconteceu, o Buen Dia, ele é específico, sobretudo, de países da América, né? Eu estava no México e lá eles falam Buenos Dias. Acontece que existe uma pronúncia específica, né? Em espanhol a gente não fala dia, a gente fala dia, né? Então teria que sair um Buenos Dias e numa velocidade, entonação, né? X, para que eu fosse confundida. Esse era o meu objetivo naquele momento, confundida como estrangeira.
Então, a minha identificação provavelmente estava relacionada a uma pronúncia que trazia o português, né? Que no México é o Buenos Dias mesmo. Na verdade, mais que o Buenos Dias, numa situação mais corriqueira, tem o lá, olá, que tal, que onda, né? Então, de repente, outras expressões, né? Mas aí eu vou passar para a Denise comentar a pergunta formulada pelo Marcos, e aí depois eu posso complementar. Essa questão, né, de um inglês mais formal e tudo, essa é uma questão muito importante, né? Eu fico pensando, por exemplo, no CELPE-BRAS, que é um exame para testar a proficiência em português. Muitos de nós, eu digo assim, nós alunos, se fôssemos fazer o CELPE-BRAS, eu acho que nós não passaríamos, porque muitas vezes a gente é treinado para aquele exame. E eles, logicamente, tentam fazer, né, questões, propor tarefas que sejam bem semelhantes às situações reais do nosso dia a dia. No entanto, a gente sabe que quando nós estamos enfrentando uma situação real mesmo, tem outras questões envolvidas. Né? Então, essa questão de fazer um exame de proficiência de uma forma assim, mais formal, ela sempre vai ser. A partir do momento que ele se torna um teste, a partir do momento que ele se torna um exame oficial, ele se torna mais formal. O que a gente pode, né, tentar, talvez, se sentir um pouco mais à vontade no momento de fazer essas provas, é fazer simulados. Né? Isso é uma coisa que a gente sugere muito para os alunos. Conheça a prova, né? Conheça quanto tempo leva cada parte, conheça os tipos de perguntas, os tipos de tarefas que existem. Né? A gente sempre oferece para o aluno para que ele faça simulados, a gente sempre está disposta, né, a marcar um horário com o aluno e para que ele faça uma prova para conhecer como é. Isso é essencial. Eu brinco com os meus alunos, quando vocês vão prestar um concurso, vocês não têm que saber como que vai ser o concurso, que dia que vai ser a prova, quanto tempo tem a prova, o que vai ser cobrado na prova. Você precisa conhecer. Quando você vai fazer um teste de proficiência, não é diferente. Eu já vi alunos que foram fazer teste de proficiência que não sabiam nem o que era. Então, esse tipo de coisa facilita muito, né? Você conhecer a prova, né? Prestar provas de anos anteriores, por exemplo, quando você vai prestar um mestrado, um doutorado, né? Isso é extremamente importante, tá, Cláudia? Não, só para fechar o seu comentário, isso é bastante importante também. Como a Denise está dizendo, essas provas sobre as quais nós estamos falando, essa forma de ver o que você sabe sobre uma língua, elas são formalizadas, né? Elas têm esse caráter mais formal, elas têm uma ideia de língua, né? E às vezes, o fato de você conseguir proficiência C2, né? Não quer dizer que você tenha desenvoltura em outras situações que não são tão formais. Isso é interessante, né? Então, às vezes, você se preparou para aquela prova, é competente para fazer aquela prova, né? Foi avaliado, e aí você se vê numa situação fora disso, e aí você se enrola. Porque a língua é dinâmica, né, gente? Então, a língua do dia a dia, a língua que a gente fala com os amigos, e aí entram vários elementos, né? Num determinado grupo social, uma determinada faixa etária, você vai se deparar, às vezes, com formas de falar aquela língua que não são previstas nos exames de proficiência, né? Então, isso também é interessante. A gente, no final da nossa apresentação aqui, a gente vai trazer um pouco dessa questão, né? O que é saber uma língua? O que é falar uma língua, né? E aí eu vou deixar, não vou adiantar não, vou deixar para o final, mas o ponto é esse, né? É claro que os exames eles te dão um parâmetro, mas de um determinado tipo de língua, digamos assim, né? Que é essa língua mais formal, que é exigida em situações para nas universidades, no mercado de trabalho, enfim. Mas não é só isso, né? Isso mesmo. Marcos, passa mais um slide para mim, por favor. E aqui eu
trouxe para vocês, né, o que eles chamam de TEAP, que é um exame de proficiência utilizado por algumas universidades. Nós temos o exemplo aqui da USP São Carlos, que utiliza bastante esse exame, né, quando os alunos vão ingressar na pós-graduação. É um exame que não é tão caro, é um exame mais tranquilo de fazer, né, são 30 questões objetivas, são 3 tipos diferentes de texto, e esses textos são divididos por áreas, né? Então, biológicas e saúde, exatas e tecnológicas, humanas e sociais, e agrárias e veterinárias. Então, são textos da área, né, que você vai cursar pós-graduação, né? Às vezes são oferecidos por algumas escolas de idioma, e depois você leva essa comprovação para o programa ao qual você está tentando submeter a sua inscrição, e às vezes é oferecido pelo próprio programa. Então, é legal também vocês conhecerem. Por quê? Porque ele é bem mais barato. A última vez que eu vi, ele estava R$80, então é um valor, assim, aceitável, e ele é aceito por vários programas de pós-graduação. Então, é muito legal vocês conhecerem, né? E não sair desesperadamente, né, querendo prestar um teste de proficiência, porque falaram que na onde você vai estudar lá está precisando de um teste de proficiência. Né? Veja direitinho, né, qual teste que será, né, que validade que você precisa, que pontuação, tá? Essas questões são bem interessantes, tá bom? Marcos, agora eu acho que você vai ter que passar para frente, até a gente chegar... Isso, aí. Quer falar um pouquinho, Cláudia? Posso falar sim. A gente, para preparar a oficina para vocês, a gente tentou dar uma vasculhada, mas é como eu disse, né, para responder a pergunta que foi feita, cada programa de pós-graduação tem a sua exigência no que diz respeito à proficiência. Então, não tem muito que a gente dizer, faça esse teste porque ele vale. Então, você precisa ver, né? Então, quero fazer um mestrado. Quero fazer um mestrado na área de ensino de matemática. Quero fazer um mestrado de ensino de matemática na USP. Estou supondo aqui, hein, gente? Nem sou da matemática. Aí você vai olhar no programa. E aí lá vão estar as exigências de proficiência. Aqui a gente aceita esses certificados, o X, o Y, o Z, às vezes não aceitam todos. Normalmente o que existe é o estudo de equivalência. Então, você tem algum documento que você, né, que garante que você, que certifica, melhor dizendo, que você tem proficiência em inglês, espanhol, enfim. Eles podem fazer uma análise, ver se está de acordo com as exigências. Às vezes, o próprio programa é que vai te dar a prova. Então, eu fiz mestrado, doutorado na Unicamp e eu tinha que fazer as provas lá do programa. Inclusive, a primeira prova, a primeira etapa do processo seletivo de pós-graduação lá no programa em que eu me inscrevi, era uma prova de línguas. Então, assim, a gente precisa verificar dentro desse leque, dessa possibilidade imensa, né, de cursos de pós-graduação, o que é exigido. A gente encontrou um site que depois a gente vai compartilhar com vocês, que é esse estudarfora.org.br, aí fala dos principais exames de proficiência, fala de algumas universidades brasileiras, né, e fala e traz outros exemplos, né, outros cursos, outros exames que vocês podem prestar e que vai atestar a proficiência, ok? Então, depois, vamos ver como que a gente caminha aqui. Se der tempo, a gente pode... Vocês investigam depois. Isso, vocês podem olhar com mais calma, ou se quiserem já conseguirem abrir agora e quiserem colocar dúvidas aí relativas à navegação, fiquem à vontade. É interessante também complementar o que a Cláudia disse, é que às vezes existem alguns programas de pós-graduação que não é item eliminatório a prova de proficiência. Às vezes você ingressa e você tem um tempo para fazer essa prova, entendeu? Então, isso também é uma questão que pode ser vista, porque aí você, né,
tem mais experiência dentro do programa, você obtém mais informações, até chegar o momento de fazer essa prova. Então, isso também é muito interessante. Normalmente, os programas que oferecem a prova, eles não cobram nada por isso. Eles pegam um artigo, né, recente, da área de atuação de vocês, então, por exemplo, da matemática, do ensino de matemática, ou alguma pesquisa relacionada a isso, eles colocam esse artigo e formulam perguntas em português, com respostas em português também de interpretação, para você demonstrar o conhecimento de leitura, ou seja, a competência de leitura daquele artigo ao responder as perguntas. Então, também acontece muito isso, e aí você também não precisa prestar estes exames que a gente está falando, né? Então, é muito legal investigar isso, né? Normalmente, na pós-graduação, mestrado e doutorado, o que vale é justamente a competência de leitura, né? Então, dificilmente você vai passar por uma entrevista em língua estrangeira. Isso não quer dizer que no seu percurso acadêmico você não precise falar a língua estrangeira, né? Mas pensando no que você precisa para cursar a pós-graduação, eles vão avaliar isso, se você consegue ler e interpretar um texto em inglês, em alemão, aí vai depender bastante da área de vocês. Uhum. Marcos, temos mais alguma pergunta? Temos aqui mais 3, tá? Eu vou perguntar. Ótimo. Uma falando, no caso de um intercâmbio, é necessário fazer teste de proficiência? Depende, né? Se for para estudar em uma universidade específica, normalmente sim, tá? Eles exigem um teste, uma pontuação mínima, e às vezes, dependendo de como é essa universidade, ela pode oferecer depois, juntamente com o curso que você vai fazer, um curso específico de idiomas, que a gente chama de curso para propósitos específicos, né, para você conseguir, vamos dizer assim, sobreviver na universidade. Então, normalmente, sim. Se for um intercâmbio a trabalho, vai depender do que você vai exercer de função lá. Também pode exigir. O que acontece é o seguinte, o receio de alguns países é que você vá exercer algumas funções e acabe ficando clandestino, esse tipo de coisa. Ou vai exercer algumas funções que não são muito bem remuneradas e você acaba vivendo uma situação meio complicada. Então, eles querem que você tenha a mínima condição de se comunicar. Se você precisar de um atendimento médico, né, se você precisar se identificar para oficiais, né, para você conseguir trabalhos melhores. A Cláudia mencionou, por exemplo, o Canadá. O Canadá é um país que quer receber estrangeiros que possam contribuir com o país. Eles querem receber estrangeiros que tenham alta qualificação para poder contribuir com outras funções dentro do país. Então, vai depender muito de para que país você vai. Às vezes, de estado para estado muda, de faculdade para faculdade também muda, tá? Então, vai depender muito. Tem uma questão interessante, só para ilustrar, que é essa preocupação dos países, por isso é importante também pensar no visto que você vai solicitar, né? Se você vai estudar, o visto é um, se você vai passear, o visto é outro, o visto é autorização para você ir para o país, né? Dependendo da autorização que você solicita e que é emitida, mesmo que você não vá fazer cursos, você pode ter essa demanda de proficiência, né? Justamente por isso pela razão que a Denise colocou. A pessoa chega no país, se ela não fala a língua do país, ela pode estar fadada à miséria, né? Ela não vai conseguir nada, não vai conseguir trabalhar, enfim. E aí, nessa linha, a gente tem agora o CELP-BRAS, né, que a Denise está falando, que é a proficiência de português como língua estrangeira. Então, a gente tem português como língua estrangeira. Agora, a gente tem uma nova denominação, que é português como língua de acolhimento, que foi uma demanda que surgiu nos últimos anos de português para acolher, por exemplo, refugiados. Então, muitos refugiados que vieram para o nosso país e que, por conta da língua, não
conseguiam nada, né? Desde o básico de comunicação para poder sobreviver, pedir comida, que seja, até a inserção no mercado de trabalho. Então, tem um grupo forte no Rio de Janeiro que está desenvolvendo materiais e que faz uma série de cursos, que é essa língua que acolhe. Então, uma língua oferecendo um curso para que essas pessoas possam se apropriar da nossa língua e não fiquem perdidas por aí, né? Então, a importância de saber a língua estrangeira, ela extrapola, né? Só fazer uma universidade. Ela tem essas outras questões. E isso é uma preocupação muito séria de muitos países, né? Se a pessoa consegue se comunicar. Isso tem um impacto, depois isso vai uma bola de neve, né? Impactos econômicos, sociais, enfim. Que mais, Marcos? Tem duas perguntas que acho que vão no mesmo sentido, então acho que eu vou ler as duas e aí vocês respondem, né? Para os alunos dos superiores, não teria algum método de ensino de línguas para a gente, mesmo que seja em horário oposto de nossas aulas? E gostaria de saber se ainda existe cursos preparatórios oferecidos nas universidades para se preparar para esses testes, ou se estes ainda são realizados nas universidades, como era no Ciências Sem Fronteiras. Tá. Fala da primeira questão, Cláudia, eu falo da segunda. Acho que a primeira questão é específica do nosso campus, acho que foi isso que eu entendi, né? Se aqui a gente não oferece. Denise e eu podemos dizer que a gente se desdobra para tentar oferecer, né? Nós temos de espanhol, né? Eu sou a única docente, a Denise ela pode lecionar o básico, mas pensando nas vagas, né? Eu sou a docente de espanhol, tem a Denise e o Rafael, que são os docentes da parte de inglês, e a gente tem que dar conta das aulas do integrado, das aulas do superior, né? Pós-graduação, que agora, então porque a gente também dá aula de língua portuguesa. Então, assim, para quem trabalha, eu e a Denise, que sempre trabalhamos com ensino de língua estrangeira, um negócio, é uma tristeza, porque a gente queria muito oferecer muitos cursos, mas a gente tem uma questão de sobrecarga. No entanto, a Denise está aí uma atuação muito legal, um trabalho muito bom, juntamente com a Arinter, né? Ela é representante, como ela disse, e a gente está mexendo os pauzinhos para ver se consegue ofertar mais cursos de língua estrangeira aqui no nosso campus, tá? Precisa paciência, porque não se resolve assim tão rapidamente como a gente gostaria, mas a gente tem muita vontade, estamos trabalhando para que isso seja viabilizado. Então, tanto cursos, vamos dizer, regulares, né, de ensino, com uma duração um pouco mais longa, quanto cursos específicos, né? De repente, há essa demanda, o pessoal da matemática quer fazer um curso X, e a gente pretende poder atender, né, com parcerias e outras coisas, pretende atender isso que é tão importante, inclusive como uma ação de internacionalização, que hoje é uma demanda forte dentro da rede federal como um todo, né, Dê? Então a gente tem conversado bastante, né, a gente que eu digo assim, a Arinter, com a coordenação do curso, com a professora Tamires, né, nas necessidades que surgem, né, dos alunos da licenciatura. A gente tem conversado bastante no seguinte aspecto, né, dos professores começarem a introduzir textos, referências bibliográficas em língua estrangeira, né, e que a gente possa ofertar pelo menos um curso de leitura, né, um que a gente chama de inglês instrumental, espanhol instrumental, né, para desenvolver essa competência de leitura dos artigos, né, isso já seria um passo, assim, grandioso. Outra ação também que a gente está tentando colocar em prática, eu já desenvolvo, né, o curso de espanhol e inglês, com a ajuda da professora Cláudia, do ETEC Idiomas, que é um curso totalmente online, né, oferecido pelo próprio Instituto. Eu estou desenvolvendo esse curso com os alunos do integrado, né, eu também pretendo ampliar, nós pretendemos também ampliar para os alunos dos cursos superiores, né, que também possam desenvolver a competência na língua, pelo menos uma competência de leitura, uma competência de listening, e aí a gente pode fazer algumas
ações de conversação para desenvolver a competência de fala. Então, são questões assim que a gente tenta muito, né? A gente está sempre em conversa e a gente quer, por meio de parcerias, tentar colocar realmente em vigor, né, a partir aí do ano que vem, tá bom? A gente nunca esquece de vocês, pode ter certeza. Marcos, eu esqueci a segunda pergunta. Do que era mesmo? É sobre os cursos preparatórios oferecidos pelas universidades. Isso. Infelizmente, né, o Ciências Sem Fronteiras acabou, né, o governo, né, que entrou aí no último ano aí, ele deixou o Ciências Sem Fronteira até o final do ano, então, final do ano passado, ele encerrou esse programa, não existe mais, e juntamente com isso, ele também cortou a verba de compra dessas provas, né? Então, existia uma verba de oferecimento de cursos preparatórios para o TOEFL, por exemplo, e juntamente compra das provas do Master Test, que é quem oferece as provas aqui no Brasil. E essa verba foi totalmente cortada. Então, hoje não existe nenhuma ação nesse sentido, nem pelas universidades e nem pelo Instituto Federal. O Instituto Federal está muito envolvido com essa questão, né, de tentar realmente comprar provas, né, para serem aplicadas aos nossos alunos. É uma vontade muito grande da Arinter da gente saber qual é a proficiência dos nossos alunos, tanto dos cursos técnicos integrados, quanto dos nossos cursos superiores, e, além de tudo, dos cursos de pós-graduação. Então, isso é uma questão muito grande, né? Está se discutindo muito essa questão de tentar comprar essas provas, disponibilizar para os alunos, né? E assim propor também novos cursos de preparação, tá? Mas, infelizmente, a atual situação é de corte orçamentário, então, assim, corte total do orçamento, então a gente não tem dinheiro para desenvolver essas questões, tá? E só, eu não sei se talvez a pergunta também possa ter sido no sentido de se as universidades que pedem, né, na pós-graduação, o exame de proficiência, se elas dão algum preparo. Normalmente nada muito específico, então não existe, agora vamos fazer o curso para entrar no mestrado, tá? O que há é oferta em muitas universidades, principalmente as que têm o curso de letras, né? São centros de ensino de línguas, acho que a Unesp tem um centro bem legal. Você tem a UFSCar, né? A gente tem os centros ali, a Unicamp tem, várias universidades, mas eles são super concorridos. E às vezes tem uma pequena taxa, nem sempre eles são 100% gratuitos, né? Então, mas não que eu saiba, pelo menos, não há nenhum curso específico para te preparar para fazer a proficiência da Universidade X, tá? Isso. Eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, Cláudia, e ir para a última atividade que a gente propôs? Acho que sim, né? Não vi se tem mais perguntas. Tem mais alguma, Marcos? Acho que não, né? Não, essas foram todas. Tá. A gente gostaria, então, de passar um vídeo para vocês, né? Para a gente ver essa questão, né? O que é ser estrangeiro, o que é uma língua estrangeira, né? E aí, eu não sei, vou tentar compartilhar. Será que vai dar certo dessa vez? Vamos tentar aqui. Deixa eu só falar uma coisinha. No final, depois do vídeo, eu vou projetar o link para a lista de presença, tá? Esse vídeo as professoras deixaram, né, gravar, e ele vai ficar no nosso canal do YouTube, lá, Semated Arc. E depois que eu disponibilizar o vídeo, vai ficar aberto para vocês preencherem a lista de presenças. Mesmo se não conseguirem agora, ele ainda vai ficar cerca aí de mais 2, 3 horas, tá bom? Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, o guia do Chrome. Aqui, ó, turista brasileiro. Será que vai dar certo? Vocês Deu estão certo. Vamos ver o som, como que tá. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Como que tá o som? Is grammatically correct. Tô ouvindo bem aqui. Tá?
gente aqui, estamos entendendo mesmo. A gente tá perdido, não tá? Não é perdido, eu acho que já passei aqui mesmo. Vamos perguntar. Não pergunta o que é isso aqui. Mas eu tava ficando tarde, a gente não conhece esse lugar, não sabe se é perigoso. Hi. First time Europe. Nice to meet you. I'm Cláudio. Prazer. Vai ser complicado. We lost. Help, please, help us. Os senhores são brasileiros. Como é que vai ser? Peraí. Muito gosto. Você sabe onde fica a Torre de Belém? Belém Torrecita! Torre de Belém. Torre de Belém. Torre de Belém. Não vai saber nunca. Torre de Belém. Torre de Belém. Torre de Belém. Belém. De Belém. Foi o que eu disse. Torre de Belém. Não vamos conseguir. Aqui vai ser difícil. Torre de Belém. Left, right, where? No. Os senhores vão aqui ao fundo desta rua e descem e é Torre de Belém. Não deve ser daqui. Deve estar perdido. You born, I, Brasil. Futebol, caipirinha, Ronaldo, Rivaldo, gol. You. Eu sou de Lisboa. Sou mesmo de Lisboa. How are you? I'm fine, thanks. Não entendi. O senhor fez uma pergunta e respondeu a mesma pergunta. Tá bêbado, amor. Vamos parar daqui. Vamos comer. Vamos dar. The clock. The time clock. What? Donde la hora? Le tempo? São 2h30. Português é tudo bom, amor. Vamos embora. Peraí, calma que a gente faz uma amizade e dá uma carona pra gente. Mas, you sport like? Sim. O que isso tem a ver? I'm... Como é que é motorista? Eu falo com Uber. I'm motorista Uber. My favorite color is yellow. Eu não falo muito bem inglês. Eu falo a vossa e ele está tentando enganar. Senhor, fala inglês? Sim. Fala? É só para explicar-nos onde é que é a Torre de Belém. The Belém Tower. Lembrei. The Belém Tower. Ok, Torre de Belém. You just turn right in that square. Sabe, dá uma lá. Eu falei, era italiano, e lá todo mundo fala português. Hi. Airport. Com o Brasil. Pronto. Eu não sei, Aí, vocês viram de boa o vídeo? Para mim ele ficou um pouquinho cortado. Não sei o Marcos se conseguiu assistir bem, porque a internet aqui também não está muito boa. Ele não cortou um pouquinho sim, mas deu para entender, claro. Ideia geral, né? A gente, ontem, né, preparando, né, a oficina, como que a gente vai terminar, né, essa oficina? Falei, vamos terminar com uma coisa mais leve. E a gente ficou vendo a Porta dos Fundos, né, e aí eu falei, eu acho que esse fechamento vai ser interessante. Não sei se vocês deu uma cortada no vídeo, mas são dois turistas, né, que... No começo, a gente acha que está em um país que fala inglês, porque eles estão ali se arriscando no inglês, que possa comunicar uma coisa, eles têm uma dúvida, que é onde está a Torre de Belém, e eles se deparam, eles estão conversando com um português de Portugal, né? E aí a gente ficou pensando, poxa vida, né? Tem alguns elementos que eu acho que vão ser pertinentes para a gente fechar a nossa oficina. A nossa oficina trata da proficiência, que pressupõe, como vocês mesmos, né, apontaram aí nas perguntas, uma língua formal, né? E aí, o que significa falar outra língua, afinal, né? Será que é ser C2 na proficiência? Será que é isso que vai dizer que eu falo outra língua? Ou será que é ser bem-sucedido num país estrangeiro, independente da forma como a gente fala, né? É poder se comunicar com um pouquinho que a gente sabe. Isso vale muito para o espanhol, né? Tem gente que acha que nem precisa estudar espanhol, porque espanhol, afinal de contas, é o quê? É um português formal, é um português mais rebuscado, é só saber falar o Coca-Cola que vai dar tudo certo. Então, eu vou deixar para vocês, como reflexão, porque não tem muito uma resposta imediata, o que é falar outra língua, né? Aí, nesse vídeo, a gente tem dois brasileiros que, num lugar, num ambiente, no espaço estrangeiro, entendem que as línguas que podem circular são quais? O inglês e o espanhol, né? Eles anulam completamente o português, que, por fim, não é um português brasileiro,
mas é a língua ali, né, que é deles também, né? Uma língua que se relaciona com bastante proximidade àquela que a gente fala no nosso país, né? Então, isso fica anulado, né? Isso fica... E, gente, português também é uma língua. Tem gente que também faz proficiência, como a gente comentou, né? E, enfim, então, fechando, saber uma língua é ter o nível C2, saber uma língua é se comunicar do jeito que der, saber uma língua é se debruçar nos livros, né? E aí, eu e a Denise diríamos para vocês que saber uma língua extrapola tudo isso, né? Estudar uma língua estrangeira, se relacionar com uma língua estrangeira, ela vai além, né? Ela mexe com a nossa identidade, mexe com a nossa própria relação com o português, né? Quando a gente está estudando uma língua estrangeira, a gente está o tempo inteiro confrontando a nossa própria língua. Ah, porque em português é assim, mas nessa língua é assado, né? Em português a gente fala assim, na outra língua a gente fala assado. Então é esse confronto que é muito positivo, porque nos faz olhar o português, a nossa língua, de uma outra forma, inevitavelmente, né? Estudar uma língua estrangeira, falar uma língua estrangeira, é aceitar todas as questões culturais que vêm junto com esse estudo. Então, não basta decorar a ordem das palavras do inglês, não basta saber utilizar o did, o does, o do, não basta saber a pronúncia do R do espanhol, rrr, né? Isso não é suficiente para dizer que a gente fala uma língua estrangeira. Então, esse aceitar, esse entrar numa nova cultura, acho que isso é um dos elementos talvez mais importantes e que nos faz dizer, que nos faz sentir falante de outra língua, né? Não sei se a Dê quer falar alguma coisa. Não, eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu penso assim, né? Se nós, professoras, fôssemos prestar teste de proficiência, já prestei vários, mas faz muito tempo, né? Eu acho que eu não passaria, porque eu fico analisando tantas coisas e eu precisaria me preparar, controlar o tempo para poder passar nessas provas, porque a gente faz tanta análise, a gente fala assim, não, mas isso daqui também poderia ser, dependendo da situação, porque a gente não consegue ver a língua como algo isolado. A língua envolve pessoas, a língua envolve cultura, a língua envolve a situação, né? Não é simplesmente uma frase, uma palavra, uma pronúncia, é muito mais que isso, né? E os meus alunos, acho que os nossos alunos já começaram a perceber isso, né? Quando a gente conversa com eles, quando a gente tenta trabalhar essas questões. E eu acho que é uma reflexão aí que ficam, né, para vocês, tá bom? Eu acho que é isso, Marcos. Se tiver mais alguma pergunta. Estou só confirmando aqui, não, realmente não tem a pergunta. Eu que gostaria de agradecer muito vocês pela oficina, né, por trazer todo esse conhecimento de vocês. Eu sei o quanto vocês se desdobram lá no nosso campus, né, para poder atender, né, os cursos que são obrigatórios, né, e que vocês ainda têm cursos em período contrário, atendendo alunos lá. Então, eu gostaria de parabenizar, para mim, pelo menos, eu imagino para os alunos, aí foi de grande valia ter participado, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigada. Isso, obrigada pela oportunidade de falar sobre essas línguas que a gente gosta tanto. Também já dei aulas de inglês, gosto muito de inglês, falo inglês, não sei se proficiente C2. E, enfim, muito obrigada mesmo pelo espaço de conversa e de partilha. A gente sempre espera que os nossos alunos, né, possam ser bem melhores que a gente, né? Eu sempre falo que vocês sejam tão bons ou muito melhores que a gente, né? Que vocês descubram o mundo, né? E através das línguas, isso é uma possibilidade, né, de descobrir o mundo. Então, eu deixo um abração para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Pessoal, então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? O link
acredito eu que já esteja compartilhado aí na tela de vocês. Alguém da comissão pode, por favor, dizer se está projetado na tela um link? Sim. Ah, maravilha. Tá projetado. Então tá. São 3, é um formulário só, tá? Mas estão 3 versões aí, né? Para responder uma vez só, tem uma pesquisa bem rápida, qualitativa sobre a nossa oficina aqui e a lista de presença, tá? Para a gente fornecer os certificados. As professoras, eu não sei se teve algum aluno do médio que se inscreveu, eles têm que preencher também, tá? Se vocês tiverem um contato. Sim. E outra coisa, a gente só vai dar uma arrumadinha no slide, que ficou um pouquinho fora da ordem que a gente apresentou, e a gente vai disponibilizar e o Marcos vai enviar para vocês, tá bom? Perfeito, eu mando pelo e-mail de todo mundo, tá? Então, muito bem, eu vou parar a gravação aqui, muito obrigado.